Bem, agora que a gente já trabalhou com o Prisma, a gente vai voltar um pouco para o Express e organizar a nossa API aqui para a gente começar a trabalhar com os nossos dados, tá? Antes de começar, na verdade, é só vir aqui rapidinho para vocês. Eu estava em dúvida de como pronunciava migration, né? E eu descobri que é migration mesmo. Eu não vou colocar aqui para vocês escutarem porque eu acho que não está pegando som no computador, mas é migration. Fica aí a informação para vocês. Voltando aqui. Agora que a gente já fez as nossas migrations, né, nossas migrações aqui, a gente já pode trabalhar no Express. Inclusive, as migrations, como eu disse, elas são fotografias, certo? Do banco de dados. Se por acaso no futuro vocês tiverem que usar esse projeto aqui em outro computador, por exemplo, ou vocês tiverem que mudar de computador durante o desenvolvimento, vocês basicamente vão pegar esse projeto do Git, como as migrations já vão estar aqui, vocês vão basicamente ter que criar o banco de novo aqui, só criar, né, com o mesmo nome, e rodar esse comando aqui, ó, npx prisma migrate dev. Ele vai pegar todas as informações, né, todas as fotografias aqui do banco e vai recriar esse banco para você localmente, tá? Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre as migrations, né, vocês podem olhar aqui na documentação do Prisma, que tem tudo explicado certinho aqui, tá? Beleza, vamos lá para o nosso app aqui, né, para o Express. Temos aqui as rotas criadas, tá? Uma rota de hello, né? Uma rota chamada pizza. As duas rotas são bem simples, elas retornam uma mensagem bem tranquila, mas imaginem no futuro, quando a gente tiver mais rotas, tá? A gente vai ter muitas rotas. Uma rota de criação de usuários, uma rota de leitura, né, que você vai poder pegar todos os usuários do banco, uma rota de atualização de usuários e a mesma coisa para posts, para categorias. Vão ser várias rotas que dizem respeito a coisas diferentes, né? Rotas que vão dizer respeito só a usuários, vão dizer respeito só a posts. Deixar tudo isso num arquivo só não é legal, concordam? Deixar tudo aqui no app.js não é uma coisa tão interessante. Então, o que a gente pode fazer aqui é desmembrar essas rotas aqui, tá? Eu vou até tirar essa rota pizza aqui, porque ela faz a mesma coisa que a hello, né? Eles fazem a mesma coisa. Então, deixar só a hello, para a gente desmembrar ela em vários outros arquivos e poder trabalhar com eles separadamente, para deixar organizado o nosso código. Fechou? Não deixar tudo concentrado aqui em app.js. Nós temos aqui esse método que ele é separado em duas partes, basicamente, nessa rota, perdão. Ela é basicamente dividida em duas partes. A primeira é essa aqui, que diz qual é o caminho para acessar ela, certo? Aqui, se a gente rodar o nosso programa aqui, né? Rodar o nosso app, beleza, aqui a gente entra aqui em localhost, né? Se a gente acessar a barra hello, a gente entra aqui, certo? Na nossa rota. Isso está descrito aqui, né? Certo? Nessa primeira parte. E a segunda parte é o método, né? Uma função. O que ela vai realizar quando a gente chamar ela nessa rota aqui, tá bom? Beleza. Então, como que a gente vai dividir isso? Nessas duas partes. Uma vai ser a rota e a outra vai ser o método, né? A função que essa rota vai executar, tá? Antes disso, eu vou vir aqui no package.json e vou adicionar uma coisinha aqui que vai ajudar a gente. Adicione aqui o seguinte, type module, tá bom? Tipo igual a module, tá? Certo? Para isso, quando a gente adiciona isso daqui, o que acontece aqui nos nossos arquivos em geral? Ele vai indicar para a gente, ele vai entender que esse projeto aqui está funcionando com o sistema de módulos do ECMAScript, certo? ECMAScript é o nome técnico do JavaScript, certo? O sistema de módulos ele funciona como? Ao invés da gente chamar e importar as coisas a partir disso daqui, né, usando o require, a gente vai importar as coisas usando outro tipo de chamada aqui, chamando um import, certo? Você já deve ter trabalhado com import e com export, espero eu. Caso não, tem um curso de JavaScript aqui no canal ensinando isso, certo? Mas o import, ele vai funcionar desse jeito. Import express, errado. Import express from express. Tira isso daqui, tá? Perfeito, importamos o express, certo? Ele já até para de dar erro aqui, porque a gente não está usando mais o require, a gente está importando a partir do sistema de módulos do ECMAScript. Isso vai ajudar a gente como? Concorda comigo que agora que a gente vai desmembrar essa rota aqui,
a gente vai ter muitos arquivos aqui, né? O nosso programa vai estar cheio de arquivos separados em pastas diferentes. Então a gente vai precisar de um modo de facilitar essa interação entre os arquivos, certo? E nada melhor do que usar o sistema de módulos do ECMAScript, usando esse import e o export que a gente vai ver, tá bom? Perfeito. Então, feito isso, a gente já pode começar a desmembrar essa rota aqui. Primeiro, vamos criar duas pastas, tá? Uma pasta chamada routes, para guardar as nossas rotas, e uma pasta chamada controllers, para guardar os nossos métodos, né? Essas funções aqui. Vamos começar com os controllers, tá? Um novo arquivo chamado de hello.controllers.js, tá? Aqui dentro eu vou criar uma constante, tá? Chamada, sei lá, hello mesmo, tá? E aqui dentro criar uma função, tá? Uma função simples aqui, e aqui dentro colocar as nossas variáveis básicas, né? Rec e res, igual tá aqui, tá? Requisição e resposta. E aqui dentro colocar o que esse método vai fazer, tá? Perfeito. Criamos o nosso primeiro método, né? Nossa primeira função aqui dentro do controller dessa rota, né? Tem a ver com hello. Aqui, como ele é uma função que a gente vai usar ela em outros arquivos, né? A gente vai chamar ela em outro arquivo, a gente precisa usar a palavrinha export aqui na frente, certo? A gente está exportando ela para ela ser visível para outros arquivos, tá? Perfeito. Feito isso, já está pronta essa parte de controllers. A gente conseguiu desmembrar isso daqui. Tiramos desse arquivo app.js e colocamos em outro arquivo, tá? Agora vamos pegar essa parte de rotas, né? Essa chamada aqui, ó. Como aqui no arquivo de rotas, né? Na pasta, a gente vai criar um arquivo chamado hello.routes. Opa, usei vírgula em vez de ponto. hello.routes.js. Aqui dentro, a gente vai indicar para ele qual que vai ser a chamada da nossa rota. Justamente isso aqui, né? Isso aqui. Que a gente está fazendo, né? Essa chamada aqui, ó. Certo? Então, aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Import express. Opa, de novo. Pode ser o express minúsculo mesmo. Express, from express. Beleza? Aqui, a gente vai usar uma constante que eu vou chamar de router, tá bom? Router igual a express.router, tá bom? A gente vai usar essa funcionalidade do express, que é o administrador de rotas, digamos assim, do express, tá? Router. Aqui a gente vai chamar o router, tá? Ponto .get, certo? Vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ponto .get, o caminho, então hello, tá? Hello. E o que ele vai fazer? Tá? A gente vai colocar essa função aqui, ali dentro? Não, não vamos, porque a gente já fez essa função aqui. A gente vai simplesmente chamar ela aqui dentro, tá bom? Então a gente vai importar esse arquivo controller aqui dentro, tá bom? Então vamos lá, import, eu vou importar tudo, tá? All, né? Vou usar esse asterisco, tá? Tudo desse arquivo aqui, tá? Tudo as hello controller, tá? Vou chamar tudo que eu importar dentro desse arquivo aqui de hello controller. As hello controller from e o arquivo controllers hello controllers.js, tá? Beleza, então é o que a gente está fazendo aqui, importando tudo, tá? Como só tem um método, a gente nem precisaria colocar tudo, mas vamos supor que tem mais métodos aqui, que é o que acontece normalmente, tá? Então a gente vai importar tudo desse arquivo, tudo desse arquivo aqui, hello-controllers.js, e vou chamar tudo isso que eu importar de hello controller, tá? Beleza. Aqui então a gente pode chamar esse hello controller .hello, que é o método, tá bom? Que está sendo exportado aqui. Perfeito. Então, recapitulando, a gente desmembrou esse método aqui, tá? Essa rota, tá? Em dois. Primeiro, a chamada dela. Então, aqui a gente importou o express, importou aqui o controller dele, tá? O controller dessa rota, que é o método, né? A função que ela vai executar. Aqui chamamos o router do express e a partir desse router a gente fez uma rota get para
essa chamada aqui, barra hello, e quando ela for chamada, ela vai executar esse método aqui, hellocontroller.hello, que está onde? Aqui dentro desse arquivo de controller, tá bom? Beleza, então a gente separou, aqui está a chamada da rota, aqui está o que ela faz, tá? Assim fica muito mais organizado, tá? Se ficou meio complicado de entender, voltem esse vídeo, vejam de novo. Mas é bem simples, vocês vão pegar o jeito conforme a gente vai fazendo as outras rotas, tá? Mas é o seguinte, como eu falei, aqui a chamada da rota, aqui existe o que ela faz, tá? O controller dela. Beleza, agora a gente precisa indicar pro Express que essa rota aqui existe, tá? Que todas as rotas que eu adicionar aqui eu poderia adicionar mais rotas, né? Poderia colocar um router.get e outra rota aqui que fazia outra coisa, tá? Tudo teria a ver com essa rota hello, por exemplo, tá? Porque a gente está colocando nesse hello.routes. Quando a gente tiver uma rota para usuários, por exemplo, a gente vai criar outro arquivo chamado usuários.routes, que vai ter todas as rotas dos usuários. Entendeu como fica mais organizado? A gente consegue deixar tudo no seu devido lugar, digamos assim, mais que facilita a nossa organização aqui. Então a gente vem aqui no app.js, tá? E a gente não precisa mais dessa chamada aqui, concordam? Porque a gente já desmembrou isso daqui. Então a gente pode apagar isso daqui, tá bom? A gente vai usar o seguinte, app.use, tá bom? Use, a gente vai falar qual rota a gente vai usar, tá bom? Use, e aqui dentro a gente vai colocar uma rota que a gente vai usar, tá bom? Qual é essa rota? As rotas que tiverem aqui dentro desse arquivo, desse arquivo aqui, tá bom? Para facilitar a nossa vida, eu vou exportar como padrão o router, tá bom? Vou exportar ele como padrão aqui. Por que como padrão? Porque aí aqui eu vou poder mudar o nome dele. Vocês podem ver isso, inclusive se vocês tiverem dúvida lá no vídeo que a gente tem aqui no canal também sobre JavaScript, que eu explico melhor sobre essa questão de import e export, tá? Mas se a gente exporta como padrão aqui, eu posso fazer o seguinte, import hello controller, tá? From hello controller não, perdão, hello router, tá? From routes hello routes.js, tá? Tá vendo que eu renomeei ele? O que eu tô pegando aqui, ó, esse hello router é esse router aqui, ó, tá bom? É a mesma coisa. Como eu importei como padrão ele aqui, eu posso renomear ele aqui para ficar mais fácil. Então, quando a gente estiver importando outros routers, né, router de usuários, router de posts, eu posso colocar cada um nome específico, né? Então, usuários, router, enfim, o router de posts, dá um nome específico para cada um para ficar organizado, tá? Então aqui no app.use eu posso colocar uma barra vazia, tá? Porque não vai ter mais caminho nenhum, os caminhos eu estou indicando aqui nesse arquivo, né? O caminho é hello. E aqui eu posso colocar o meu router, hello router. Perfeito. Não deu erro nenhum, quer dizer que está funcionando, certo? Espero. Vamos lá ver aqui. Perfeito. Olha só, está funcionando. Então, o que ele está fazendo aqui? Voltando. Ele está entrando aqui no app.js e vendo, opa, ele está usando algum router, tá? Qual que é esse router? É o hello router. Esse hello router, ele está onde? Está nesse arquivo aqui, hello.routes.js. Vamos aqui, hello.routes.js. Quais rotas esse router tem? Ele tem uma rota só, essa aqui, ó. É uma rota get para hello, certo? Essa rota get para o hello, ela faz o quê? Ela faz o que está descrito no hello controller, que eu estou importando aqui, certo? Em qual método? No método hello. Então eu venho aqui, nesse método hello, nessa função, tá? E aqui está descrito para mim o que ela vai fazer, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer, de novo, outra rota aqui, certo? Então vamos supor que eu quero outra rota diferente, tá? Que tem a ver com hello. Então export const hello... uma em português agora, olá mundo, é o nome do método, tá? Então aqui, res, tá? Aqui dentro eu vou copiar isso daqui e ele vai retornar agora em português, tá? Olá mundo, beleza. Aqui nas rotas eu posso simplesmente fazer o seguinte, copiar isso daqui, olha como fica mais organizado, ó. Router get, ao invés de hello, eu vou falar que chama hello
mundo, hello/mundo, tá bom? Aqui eu vou falar que o método que ele vai chamar para essa rota é o olá mundo, certo? Beleza, fechou. Como a gente já está falando aqui que eu estou usando todas as rotas do Hello Router, beleza, ele já está incluindo essa rota aqui também. Então eu posso vir aqui em Hello mundo, perfeito, a rota está funcionando, tá? Viram como fica mais organizado? Tomara que, eu espero, né, que não tenha ficado confuso para vocês isso daqui, voltem o vídeo se ficou, mas enfim, é como a gente vai trabalhar a partir de agora. No próximo vídeo a gente já vai começar a trabalhar com os nossos posts, nossos usuários, as nossas categorias, né, que está no banco, a partir disso, para a gente criar rotas de criação de usuários, enfim, de atualização de usuários, de posts, para começar a trabalhar com os nossos dados a partir do Express e do Prisma, tá? Beleza, então, gente. Até a próxima aula.